Higuita, o guarda-redes que em 2023 com toda a certeza não jogava em nenhuma equipa profissional. É ele que nós vamos lembrar hoje, vamos lhe dar os parabéns, ele faz hoje, está aqui a dizer, 66 anos, no dia 27 de agosto, e a caderneta lembra-se desta personalidade bacana, lembra-se deste cromo que teve uma carreira brilhante e lembra-se também das histórias que fizeram com que ele se tornasse, até aos dias de hoje, uma personalidade, um ícone da cultura pop do futebol. Vamos a isso, René Higuita é já de seguida. Guarda-redes do 1,76m, conhecem algum? São poucos, não são? Exatamente. Guarda-redes que faziam golos, conhecem? Também muito poucos. Guarda-redes que saíam da grande área e punham-se a fintar os adversários. Muito poucos. Guarda-redes que inventaram defesas. Muito poucos. Que conjuguem estas definições todas e estas características todas, só um. É louco. René Higuita. É ele mesmo, José René Higuita Zapata. Nasceu em Medellín. A sua mãe faleceu muito cedo e o seu pai abandonou-o, e portanto pode ser mais um caso que poderia ter sido falado, mas não foi, num episódio, num podcast sobre mães solo, que gravei no podcast, que está guardado e deixo aqui na descrição para vocês também saltarem lá para o nosso podcast. Ele foi cuidado pela sua avó, Ana Felisa, a maior parte da vida, e o futebol sempre foi, naturalmente, a sua grande paixão. Ele que jogava nas ruas de Medellín. E a verdade é que a relação de Higuita com o futebol sempre foi bastante especial. Se Gabriel Garcia Márquez, a mente literária mais brilhante da Colômbia, escrevia linhas de texto que vagueavam entre o real e o fantasioso e o mágico, assim também defendia Higuita. Contar uma história sobre ele dificilmente será contestada por alguém. Se eu vos contar agora uma história que ele fintou meia dúzia de jogadores, fez um cabrito, uma cueca e rematou, muito possivelmente vocês vão acreditar. Porque Higuita realmente tinha essa capacidade de tornar tudo o que era impensável para muitos, para Higuita era bastante possível de ser feito. Ele começou a sua carreira nos Milionários com apenas 19 anos e logo na equipa principal, e no primeiro ano de sénior fez 7 golos. Foi bastante cedo para o clube que lhe deu ainda mais notoriedade. Na verdade é o clube da Colômbia com mais adeptos, o Atlético Nacional. É um clube também da cidade de Medellín. E jogou aqui 9 anos, com um intervalo curto, quando foi para a Espanha, para o Valladolid. Passagem que nem lhe correu assim tão bem quanto isso. Higuita já estava à frente do seu tempo, como eu descrevi há pouco. Ele jogava muito bem com os pés, ele fazia golos também, rematava bem à baliza, jogava já fora da área, funcionava quase como um líbero, arriscava demasiado, é certo, mas muitas das suas jogadas davam certo e corriam bem. Apesar de jogar à frente do seu tempo, não significa, e muito possivelmente, que jogasse em 2023. A verdade é que nos tempos que correm, como na maioria dos ambientes que nos rodeiam, não permite muito a criatividade, não permite muito o risco, não nos permite arriscar muito. Nem é suposto. O objetivo é jogar pela certa, ser eficiente, ser prático, não arriscar demasiado, poupar tempo, ir pelo caminho mais rápido e não necessariamente pelo caminho mais bonito, privilegiar-se o funcional, embelezar é perder tempo. Afinal de contas, ninguém tem esse tempo para apreciar a beleza que tu querias, não é? Portanto, serve para quê? Para nada. Pois é, meus caros, já desabafei. Como já perceberam, não é necessariamente verdade aquilo que eu acredito e, portanto, Higuita, comigo tu jogavas sempre, meu caro. Apesar de todo o arranjo floral dos seus jogos, Higuita esteve envolvido no primeiro título de uma equipa colombiana, numa Taça dos Libertadores em 1989 e com uma super exibição, com 3 penaltis defendidos no desempate por grandes penalidades. E também é importante destacar que esta vitória do Nacional de Medellín está muito associada
aos financiamentos de Pablo Escobar. Infelizmente, ao falar dos anos 80, anos 90 da Colômbia, é muito difícil dissociar algum acontecimento de Pablo Escobar e, na verdade, esta vitória na Libertadores não deixa de ser também um dos casos em que Pablo Escobar esteve relacionado. Apesar de não ser o clube do próprio Escobar, ele era do Independiente de Medellín, a verdade é que ele, por perceber que era o clube onde ele teria mais apoio, onde ele conseguiria cativar mais as pessoas, foi por aí no Nacional que ele investiu bastante dinheiro. A verdade é que este dinheiro de Pablo Escobar, que ia diretamente para o Nacional de Medellín, fez com que este clube conseguisse ganhar uma outra notoriedade e conseguisse chegar a este patamar de vencer uma Libertadores. Claro que havia muito talento, estamos a falar, por exemplo, do Andrés Escobar, que nada tem a ver com Pablo Escobar, mas o Andrés Escobar, que era um defesa que chegou a representar a seleção colombiana e que tem uma história que mais tarde possivelmente contarei, mas tinha também, por exemplo, o Lionel Alvarez, tinha também Faustino Asprilla, portanto tinha uma equipa robusta e por isso é que lhe permitiu também vencer. O porém desta história é que todas estas estrelas estavam ali porque havia muito dinheiro envolvido. Para terem uma ideia, os jogadores do Nacional recebiam cerca de $8.000 por jogo se vencessem essa partida, e isso era um valor que na altura, se calhar nem num ano, alguns jogadores de algumas equipas colombianas e ganhavam. E portanto era bastante difícil recusar um convite, iam para lá os melhores, toda a gente queria jogar naquele clube porque havia muito dinheiro envolvido. Um bocado parecido com o episódio anterior, com Castor de Andrade. A equipa era treinada por Pacho Maturana, que era também treinador da seleção colombiana. O que é que acontecia aqui? Era em simultâneo treinador do Nacional e também selecionador da Colômbia, um bocado o que acontece com Fernando Diniz. Só que neste caso já se sabe a história toda e Pacho Maturana levava e privilegiava os jogadores colombianos que estavam no Nacional e isso também potenciava e privilegiava e colocava na montra internacional os jogadores do Nacional. A verdade é que Higuita foi mostrando qualidade no Nacional e chega cedo à seleção colombiana. Ele estreia-se num jogo contra a Venezuela, a contar para a Copa América, e marca um gol de penalti, curiosamente. No Campeonato do Mundo de 1990, René Higuita também está presente, faz um brilharete. Aliás, a Colômbia acaba por ser uma seleção que encanta na fase de grupos. Entretanto, acaba por perder com os Camarões, com o erro de quem? Dele mesmo, de René Higuita. Mas o mais engraçado é que desse episódio é que poderia muito bem ter virado completamente a postura de Higuita, ele que tenta fintar Roger Milá, tenta fintar os jogadores dos Camarões, perde a bola, Roger Milá recupera e faz o golo que acaba por ditar a eliminação da Colômbia. Mas o engraçado nisto é que, de facto, Higuita não para com a forma de jogar e acaba por continuar da mesma forma a sua carreira inteira. E se há pouco eu estava a falar sobre a Colômbia e a forma como o futebol também se acaba por unir ao... Agora pareceu o Gustavo Santos, não foi? Pareceu um bocadinho. Mas a forma como se une o futebol e também os cartéis de droga, há aqui um episódio que é importantíssimo, fulcral na história de René Higuita. Aliás, é de tal forma impactante que não o permite jogar no Campeonato do Mundo de 1994. Mas vamos descobrir o que é que acontece. Nesta altura, em 1993, acontece que o queridíssimo Pablo Escobar está a precisar de dinheiro. Aliás, ele acaba por sair da sua prisão lá no topo da montanha e começou a perguntar aos seus parceiros na altura, começa a pedir dinheiro, empréstimos para poder financiar e continuar a financiar todos os militares, toda a sua indústria que ele foi criando e que lhe permitia ser das pessoas mais poderosas da Colômbia. De facto, era a fase mais descendente e decadente de Pablo Escobar. Nem todos os apoiantes até então continuaram a apoiá-lo e foi um dos casos. O que é que acontece com o Molina, um dos parceiros de Escobar ao longo da sua vida? Neste caso, recusa-lhe emprestar dinheiro, recusa a certa altura também ajudar Pablo Escobar, porque sente que se ele próprio sair da zona de Escobar, terá mais a ganhar do que apoiar
traficante ou uma pessoa que já não é tão poderosa como pensa que é. Pablo Escobar, não tendo o apoio de Molina, o que é que ele faz? De uma forma bem tradicional e bem sui generis, ele começa a fazer raptos a familiares dessas pessoas que lhe recusaram os empréstimos e, se não vai a bem, vai a mal, e numa tarde de primavera acontece que Pablo Escobar rapta a filha de 15 anos de Molina, a Cláudia, no dia 30 de abril, e pede um resgate de $1 milhão. Este episódio gerou alguma consternação dentro do movimento de cartéis de droga. Narcos explica isso perfeitamente, toda essa disputa pelo monopólio de tráfico de drogas. Eram várias as fações, todas elas a tentar lutar pelo monopólio, pela maior parte da rede de distribuição e de produção. O que acontece aqui é que, neste caso, Escobar ainda tinha uma força militar bastante presente, tinha também alguém importante que era a filha de Molina. Então o que é que acontece? Molina, sabendo que existia alguém muito amigo de Escobar, pede ajuda a Higuita para ser ele a negociar com Escobar o resgate da sua filha. Porquê é que ele escolheu Higuita? Porque se fosse eventualmente outro membro do cartel, possivelmente a polícia iria se envolver, e assim com a Higuita, sendo uma estrela, sendo um jogador famoso, ele podia perfeitamente ir ao encontro de Escobar, que não haveria a polícia envolvida, não iam eventualmente tentar fazer com que corresse mal aquele resgate, porque a verdade é que havia uma caça a Pablo Escobar e, portanto, qualquer movimentação ao encontro de Pablo Escobar, que estava foragido, poderia ser um lance em que alguma bala perdida podia eventualmente atingir a sua filha Cláudia. Então, com o René Higuita salvaguardava esse momento, porque não iriam haver disparos em direção ao guarda-redes mais famoso da Colômbia. Então acontece que René Higuita sente que poderia ajudar Molina naquela situação. Higuita sabia onde é que Escobar estava, na verdade ele era amigo. São várias as vezes que Higuita foi visto com Escobar, visitando a sua casa, a prisão onde estava, e a verdade é que Higuita aceita este pedido. Segundo Higuita, Molina pediu-lhe encarecidamente para o guarda-redes fazer este favor. Como Higuita diz-me bastante generoso e ao que aparenta toda a gente fala bem dele, ele não tinha como recusar. A verdade é que também, como é que tu recusas um traficante de droga quando pede vai buscar a minha filha? Na verdade, um jornalista, um tempo mais tarde, disse não dá para dizer não a um traficante de droga. Higuita pode ser infantil, mas não é estúpido. Quando um barão da droga de Medellín te diz faz-me favor, é impossível dizer que não. E acho que foi um bocado isso que aconteceu. Higuita, apesar de sempre dizer que estava apenas a ajudar neste processo, a verdade é que ele eventualmente sabia que estava a ajudar, mas podia ter implicações gravíssimas para a sua carreira. A verdade é que Higuita, com este apoio, com esta ida a Escobar, com este envolvimento no rapto, entregando $300 mil, não $1 milhão, mas os $300 mil já eram a forma de negociar, mas entregando esse dinheiro a Pablo Escobar e conseguindo a Cláudia de volta para Molina, a verdade é que ele esteve envolvido num processo de rapto e, pior, ele assumiu que recebeu dinheiro de Molina. Ele diz também que recusou o dinheiro do traficante, mas que foi quase obrigado a receber esse dinheiro, cerca de $60 mil na altura, e essa confissão de que recebeu o dinheiro e que teve proveito do dinheiro através de um rapto fez com que Higuita estivesse preso. Em junho de 93, Higuita é preso por 7 meses. Ele considerava-se inocente, ele achava que não tinha feito algo humanista, tinha feito algo que era qualquer pessoa de bem faria, que era ajudar Molina, reunir a família. Ele fala nisso, na reunião da família, e ajudar, tinha sido quase como uma missão de Deus. A verdade é que ele esteve envolvido num rapto e, portanto, aí não haveria forma de contornar. Mas ainda assim, na altura, houve uma grande comoção, sendo Higuita um jogador famoso, sendo bastante querido também na cultura colombiana e na sociedade colombiana. Há muitos pedidos
para que o próprio presidente da Colômbia se envolva no processo judicial e tente de alguma forma tirar Higuita para ele poder ir em 1994 ao Campeonato do Mundo nos Estados Unidos da América. E a certa altura também acaba por haver uma greve de fome do próprio Higuita, porque se considerava perfeitamente inocente, e também os jogadores que acabaram por fazer alguns pedidos para o governo intervir, mas nenhum deles resultou. Foram 7 meses preso e fez com que Higuita perdesse alguma da sua forma física também. Ele diz que leu bastante, que recebeu muitas cartas de fãs e foi de facto 7 meses perdidas na sua carreira. A Colômbia, em 1994, no Mundial, aquilo não lhe corre bem, a verdade é essa. Acabam por ser eliminados na fase de grupos. Andrés Escobar faz um autogolo, que acaba por ser fatal e que mostra toda esta perigosidade e perversidade que é ligar futebol a cartéis e a violência. Andrés Escobar acaba morto depois de fazer esse autogolo contra os Estados Unidos da América. Em relação com o Escobar, fez com que Higuita fosse visto algumas vezes ir à prisão, La Catedral, que era um autêntico resort, mas não era o único. Valderrama também ia, até Diego Maradona foi, ele que foi convidado intermediário de alguma forma por Higuita, chegou um convite, vendaram-lhe a Maradona assim que ele chegou à Colômbia e levaram-no até à prisão e chegou a jogar futebol lá, sim, num autêntico resort. A verdade é que Higuita regressa ao futebol em 1995, logo depois de sair da prisão, e ele vinha cheio de vontade de voltar a brilhar. Vinha doido para se mostrar ao mundo. E é aí que acontece, em 1995, contra a Inglaterra, um lance que ficará para sempre eternizado, a defesa do Escorpião. Ele que revelou que essa defesa foi prometida a crianças que jogavam perto da casa dele, na rua, e que tentavam fazer a bicicleta, o pontapé de bicicleta, e ele disse: porque é que não tentamos fazer a bicicleta ao contrário? E então vem daí a defesa do Escorpião, ficou prometida às crianças, e é isso, ele diz que jogava para as crianças, que tentava inspirá-las dessa forma a fazer algo diferente e a divertirem-se. Bastante poético, e eu acredito piamente. Já no final da carreira, Higuita participou na Isla de los Famosos. A verdade é que ele continua a ser uma figura bastante querida para toda a gente. Também vai aparecendo em alguns jogos amigáveis, e recordar 2 momentos nos jogos amigáveis. Um deles em que ele combina um penalti com Chilavert. Na verdade é o penalti com spoiler, que já se sabia o que é que ia acontecer, não para o público que lá estava, mas para as pessoas que estavam na transmissão, que conseguiram ouvir o que é que Higuita estava a combinar com José Luís Chilavert, outro guarda-redes goleador. Eu vou ao lado contrário del patés. Ahí donde está el portero, el árbitro, yo pateo ahí. Del lado, mano derecha Yo mía. tiro, sí. Ok, yo voy al otro lado. Ok, Sí, sí. tú eres el jefe. ¿Vos querés el dueño del micrófono para espectáculo esto? es usted. Tírelo allá al lado derecho mío. Yo me juego al otro lado. Listo, tírelo allá. No, René. No, René. Extraordinario. Este es un partido de fantasía. Ah, bueno, perdóneme. No le peguen el palo a José Luis, ¿no? Se ríe. A ver, José Luis. Higuita também reproduziu de novo o pontapé de Escorpião, com nada mais, nada menos, com Diego Armando Maradona a chutar-lhe a bola e a fazer um escorpião. Não saiu tão bem, as idades também já eram diferentes, a forma física não era a mesma, mas fica para sempre uma defesa de Escorpião a passe de Diego Armando Maradona. Viene Eduardo, acá domina Castroman, toca atrás ahora para Pablo, César Aymar, tenemos 20 minutos todos para PCN, pasó por el deporte para toda Latinoamérica, domina acá Diego Armando Maradona, y está el escorpión, y salió Barque, era el escorpión, yo quería el escorpión esta tarde. Y además Diego se la tiró a propósito. Y la gente Higuita. Se ríe Bielsa. Realmente está muy buena la fiesta. Para terminar, se este episódio tivesse um patrocínio, seria claramente a Frutina e faria exatamente a mesma forma de mostrar o produto como Higuita fez com a Frutina. ¿Y a la orden? ¿Me das un fresco frutiño? Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutiños son ricos. A mí me gusta. Me gusta. ¡Higuita!
¡Ya vengo, papá! Frutiño, tú vives el sabor ganador. Con Frutiño, lo fresco de hoy. Frutiño, delicioso sabor. De pura frescura. Sei lá, tem um glamour diferente estes comerciais dos anos 80 e 90, não é? Este ambiente fake, este ambiente falso, parece que ninguém acredita realmente naquilo que está a dizer, mas o encanto está precisamente aí. Tenho saudades destes comerciais. Termina assim um episódio sobre René Higuita, um guarda-redes que deixa muitas saudades pela sua postura dentro e fora de campo. Tinha personalidade, tinha postura, era irreverente, era único, era especial e jogava também da mesma forma como vivia a vida, de uma forma especialíssima e de uma forma sui generis. Mas é isso, eu acho que ele jogava o futebol da forma como se deve jogar e não é como hoje em dia, parece uma repartição de finanças. Portanto, muitas saudades de Higuita, volta sempre e que existam mais de Higuitas no futebol. Arrisquem, joguem e escorpiões para todo lado. Um abraço e até à próxima.